Exatamente. Vamos entrar então, João, no assunto Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol ficou fora da partida. Tanto o Vitor Pereira quanto o próprio jogador falou da lesão no adutor. O Gabriel, a gente vai ouvir o Gabriel agora, ele inclusive fala que está sentindo desde o Mundial. Talvez a queda de rendimento do Gabigol tenha sido exatamente a dor, né? Essas dores que ele vem sentindo durante os jogos. Então, enfim, os dois falam sobre essa dor, sobre dor no adutor, né? E aí o Gabriel, essa dor que o Flamengo não informou. O Flamengo só informou de reequilíbrio muscular. O Flamengo não falou sobre a questão do adutor. O próprio jogador, o treinador, antes, na coletiva, tinha falado, e o jogador confirmou depois na zona mista. E aí, para o nosso repórter Jonas Stelma, aqui da S1 Live, o Gabriel revelou uma conversa que teve com o Vitor sobre querer disputar uma posição de centroavante no Flamengo. Vamos ouvir da boca do próprio Gabriel Barbosa. Solta aí, produção. Gabi, boa noite, Gabi. Não é muito comum, né? A gente vê um jogador como você no banco de reservas. Teve uma conversa especial aí com o Vitor Pereira e você está 100% fisicamente. Não ouviram lá? Não, cara. Ontem, acho que foi no penúltimo treino, a gente conversou, eu e o Vitor, onde expliquei para ele uma situação que nesse esquema onde eu estava jogando não estava tão confortável, por mais que eu ajudei o time no começo da temporada. Uma conversa super tranquila, onde ele me entendeu e eu também entendi ele. Ano passado já era outro esquema e agora é outro também, onde jogar um pouquinho mais recuado. E a gente conversou e ele optou pelo Pedro hoje. E eu falei para ele que ia buscar o meu espaço, trabalhar bastante para poder ajudar o time, como eu ajudei hoje. Quando eu entrei ali, a gente jogou como 2 atacantes. Então isso me deixou mais confortável dentro do campo para poder fazer as jogadas e procurar os gols. Então, uma conversa super, super tranquila. E agora é descansar amanhã e segunda-feira ver também sobre as dores que eu estou no adutor, que eu venho carregando desde o Al-Ali. Quando eu tive essa semana de entre aspas, né, ali de trabalho na academia, me ajudou bastante. Ainda não estou 100%, mas melhorei bastante. Então vamos ver domingo e segunda para ver como é que vai ser para quarta-feira. Vamos lá. Tem alguns pontos interessantes aí, João. Primeiro, ele fala que a conversa foi super tranquila com o treinador, né? E o Gabriel, quando não ele não tem papas na língua, né? Segundo, que aí eu acho que é um ponto muito importante que passou desapercebido, eu estou vendo que está passando desapercebido por muita gente. Tudo bem que ele cita o Pedro, mas a fala dele depois cai por terra que só pode jogar ele ou Pedro. Porque ele fala, no segundo tempo, entrei jogando centralizado ao lado do Pedro e me senti muito confortável. Então é o seguinte, ele falou, cara, nesse esquema que, por exemplo, vai jogar a França e Cebolinha abertos e recuando, voltando bem, ele não sente a vontade. Mas no segundo tempo ele entrou num esquema de centroavante junto com o Pedro. Então não quer dizer que não possa jogar com o Pedro. Pode. Né? Mas ele não quer jogar tão recuado, quer jogar de centroavante. É mais ou menos isso, entendeu, ô João? É isso. Mas, assim, fica claro que aquela dupla Gabigol e Pedro como uma dupla titular do Flamengo, eu acho que não está nos planos do Vitor Pereira. Até porque o Vitor Pereira, sempre nas equipes que ele dirigiu, ele gostou de formações exatamente como ele colocou sábado. 2 jogadores bem abertos, jogadores rápidos, que acompanhem a marcação, que tenham intensidade para fechar a linha e para chegar no ataque, e um homem de referência como Pedro. E o discurso do Gabigol, ele vai exatamente nessa linha, né? Ele pode jogar junto com o Pedro, mas eu não sei se isso será uma constante. Acho até que não. Acho que eles poderão jogar juntos em determinados momentos da partida. E eu vejo pontos positivos nessa história. Primeiro, o Gabigol, ele é um jogador que ele tem uma influência com a torcida do Flamengo que poucas vezes eu vi um cara ter. Né? Ele consegue manobrar a torcida do Flamengo pela idolatria que ele tem, pelo carisma, pela identificação que ele tem com o Flamengo, a importância dele é muito grande. E a postura dele é exemplar, no meu modo de ver. Desde o ano passado, quando o Dorival colocou o Pedro no time, e ele saiu um pouco das suas características para colaborar com o Pedro,
ajudou muito o Pedro, inclusive a ir à Copa do Mundo, que eu acho que ele também deveria ter ido, mas não foi. Foi só o Pedro. Mas desde o ano passado, ele foi um grande companheiro, um cara que pensou no coletivo também e ajudou a equipe. E foi coroado porque fez gol de título de Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil também. Esse ano, essa demonstração dele merece muitos elogios também, porque ele vem francamente, mostra respeito ao seu comandante e fala: não estou bem nesse momento, não estou me sentindo bem nesse esquema, prefiro jogar de uma outra forma e vou disputar o meu espaço. Ele tem influência para isso, ele poderia criar um tumulto sem precedentes, gerar uma crise enorme, porque ele tem poder para isso, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Vocês conhecem isso. Ele é muito forte no Flamengo. Então, a postura dele é exemplar, né? De chegar, de conversar com o treinador e o treinador passar para ele o que ele pensa e ele aceitar isso e procurar o espaço dele dentro dessa nova realidade e expor isso. Eu acho que essa declaração dele, ela dá respaldo ao Vitor Pereira. Ele ratifica, né, a posição do Vitor Pereira. Porque ele fala: olha, o treinador conversou comigo e eu disse para ele que hoje não dá para jogar bem assim, eu quero jogar de uma outra forma, entendo, a conversa foi tranquila e eu vou buscar o meu espaço. Então, acho que saem coisas muito positivas aí dessa conversa, dessa situação, e a disputa está aberta. E isso é ótimo, Alan, porque isso vai contra a acomodação. Acho que nos últimos anos existiu uma acomodação muito grande em muitos jogadores do Flamengo que fizeram história e que tinham a cadeira cativa. Acabou a cadeira cativa. E isso vai fazer com que o Flamengo tenha um rendimento cada vez melhor. Isso é muito claro. E essa entrevista do Gabigol, para mim, ela é emblemática.